Fala pessoas, beleza? Galera, meu nome é Thiago Lima, sou professor de Física e vou resolver alguns exercícios com vocês. Galera, olha só esse 75. Existem na natureza forças que podemos observar em nosso cotidiano. Então, dentre elas, a força gravitacional da Terra e a força elétrica. Num experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva a partir do repouso. Repouso, né? Velocidade inicial igual a zero. De uma determinada altura, numa região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo. E mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com uma bola de massa m de carga q, e em seguida com uma bola de massa 2m e mesma carga q. Então a gente vai ter que fazer uma análise desse exercício e, dentre as alternativas, escolher qual é a correta. Então vamos ver como que a gente vai resolver isso? Nas alternativas, ele faz uma análise da velocidade da bola, tá? Em relação a essas massas, a massa m e a massa 2m. Então, para que a gente possa resolver esse exercício, eu vou utilizar aqui o TEC, Teorema da Energia Cinética. Então, como que é esse Teorema da Energia Cinética? Ele fala o seguinte, que existe um trabalho, e esse trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Tá? Mas qual é o trabalho que está agindo sobre essa minha partícula? O trabalho agindo sobre ela, nós temos dois, que é o trabalho da força elétrica, tá? Trabalho da força elétrica. E nós temos o trabalho da peso também. Qual é esse trabalho da força elétrica? Se a gente reparar, nós temos dois vetores aqui. Nós temos o vetor da gravidade e o do campo elétrico. Como a minha carga é positiva, isso significa que a minha força elétrica e o campo elétrico eles estão agindo na mesma direção e no mesmo sentido. Então, eu tenho uma força elétrica aqui para baixo. E, além disso, eu tenho uma gravidade puxando essa minha carga para baixo. Então, aqui existe uma certa altura em relação a essa minha carga. Então, aqui eu tenho trabalho da gravidade também. Então, nesse caso aqui, é o trabalho da força-peso, igual variação da energia cinética. Aqui eu posso escrever o seguinte, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, final, a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Beleza? Agora eu vou abrir essas minhas duas expressões aqui. Então, agora, abrindo essas minhas expressões, o trabalho da força elétrica é a carga, o valor da carga, vezes o campo elétrico, vezes a minha altura, tá? E o trabalho da força-peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura, igual. Agora aqui, ó, eu vou fazer um fator comum, tá? Então, eu vou colocar massa dividido por 2, e entre parênteses eu coloco a velocidade final menos a velocidade inicial. Beleza? Que mais dá para fazer aqui? Como eu quero descobrir a velocidade dessa minha partícula, né? Qual é a velocidade que ele vai chegar, eu consigo eliminar algumas coisas aqui. Mas para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho, nesse caso aqui, que a minha partícula ela parte do repouso. Então, se ela parte do repouso, a minha velocidade inicial é zero. Tá? Dá para cortar aquilo ali. Então, essa minha expressão fica carga, campo elétrico, altura, mais massa, gravidade, altura. Daria para ter feito um fator comum aqui, né? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Como eu quero relacionar a velocidade, o 2 eu vou passar multiplicando e a massa eu vou passar dividindo. Minha velocidade será a raiz, tá? Raiz de... Esse 2 aqui ele vai multiplicar tudo, né? Já vou fazer um fator comum aqui. Então, fica 2H. Agora fica carga vezes campo elétrico dividido pela massa. A massa estava multiplicando, eu passei dividindo todo mundo. Mais a minha gravidade. Então, nós chegamos nessa expressão aqui. Então, o que a gente conclui dessa expressão? Que o corpo de menor massa possui a maior velocidade. Se eu utilizasse uma massa de 2m aqui, tá? Substituísse
essa massa por 2m, esse 2 aqui não existiria, tá? Então, essa expressão aqui ficaria menor, ficaria reduzida. Então, isso significa que a nossa alternativa aqui é a letra C. O corpo de menor massa possui a maior velocidade, porque ele será multiplicado por esse 2 aqui. Beleza? Então, a nossa alternativa aqui é a letra C. Beleza, galera? Valeu!